gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Boa tarde, amigos estudantes da Escola Governador Valdemar Alcântara de Ubajara. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês para mais uma aula de História. Dessa vez vamos conhecer um pouco sobre as civilizações que habitaram o Oriente Médio. Para quem não sabe, o Oriente Médio é onde hoje fica os atuais estados de Israel e Palestina, um ambiente propício a muitos conflitos e desde a antiguidade era palco para cenas de escravidão e também de exploração de muitos povos que habitavam o Oriente. Então, se liga nessa história. Os persas. Então, os persas foram dos primeiros povos a habitarem essa região. Os persas, como podemos perceber aqui, eles ocuparam toda essa região verde, amarela, laranja e também amarela aqui em cima, certo? Esse povo é um povo que habitou a região que não tinha basicamente muitos rios, era uma região desértica. E, sendo assim, eles tinham como principal atividade econômica o comércio de caravanas. Professor, o que é o comércio de caravanas? É quando grupos de homens colocam mercadorias em dromedários ou camelos e saem cruzando os desertos de norte a sul. Eles saíam dessa parte verde e iam até o Egito deixar a parte da produção, ligando o Oriente ao Ocidente. Então, no primeiro momento, os persas, que basicamente surgiram nessa parte amarela, acabaram anexando ao seu território o reino da Média. Essa primeira conquista ocorrida no governo de Ciro, que foi o grande conquistador e construiu um grande império. Num segundo momento, foi garantida a organização do Império Teocrático. Mas, professor, o que é um Império Teocrático? É quando o governante assume o poder afirmando que é filho de Deus na terra. Um exemplo disso foi o grande legado deixado por Ciro, que foi responsável pela unificação do território. Outra figura bastante importante foi Dário. Dário foi responsável por centralizar o poder nele a partir de muitos conflitos e guerras, como podemos perceber nesta imagem. Ele centralizou o poder nele, criou o primeiro correio e também grandes estradas ligando leste a oeste do que seria um dos maiores impérios da antiguidade. Quanto à religião, o destaque é para a figura de Zoroastro. Lá, eles cultuavam o zoroastrismo, no qual afirmavam que o profeta Zaratustra seria basicamente uma espécie de Messias. Zaratustra era um homem branco, com grandes cabelos, grande barba, e muitos afirmam que o cristianismo atual e a figura de Cristo foi inspirada na figura de Zoroastro ou Zaratustra. Então, isso foi o conteúdo de Persas. Quando vamos conhecer um outro povo, temos aqui os hebreus. Na imagem aqui do lado, podemos perceber que os hebreus habitavam essa região em torno da cidade de Jerusalém. Era uma região desértica, mas tem a presença do Rio Jordão. Lá, eles desenvolveram um pastoreio, criação de animais, pastoreio e pecuária. Eram homens humildes, sem poucas posses e bens, e viviam do pastoreio. Nesse momento, surge a figura de Abraão, um líder político e religioso, se tornando o primeiro patriarca. Abraão educou, orientou e profetizou este povo, os hebreus, que eram também chamados de povos semitas, porque eram descendentes de Sem, filho de Noé. Posteriormente, ocorre a unificação de várias tribos que saem em parte da cidade de Canaã, que seria o reino prometido ou a terra prometida. Neste momento, quero destacar 3 sistemas políticos. O patriarcado na figura de Abraão, que eram os primeiros líderes políticos e religiosos. Segundo, juizado com Jefté
e Gedeão, que eram líderes políticos militares, e a monarquia com Davi. Porém, também devo destacar a figura essencial de Moisés. Moisés que ensinou ao povo os 10 mandamentos, recebendo os 10 mandamentos para educar o povo hebreu que estava numa época de escravidão no Egito, fugiu do Egito juntamente com os hebreus e, no episódio chamado Êxodo, o mesmo abriu o Mar Vermelho e guiou o povo para Canaã, a terra prometida. Episódio esse denominado Êxodo. Moisés, Abraão e outros líderes defendiam o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Para fechar toda essa explicação, vou falar sobre os fenícios. Os fenícios habitavam a região da Fenícia, atual Líbano, principalmente na cidade de Biblos e Sidom, às margens do Mar Mediterrâneo. Lá também era conhecido como a Terra Prometida ou Canaã. Desenvolveram o comércio marítimo, que era sua principal atividade, às margens do Mar Mediterrâneo. Criaram e organizaram as chamadas cidades-estados, organizadas por um sulfeta, e desenvolveram as primeiras caravelas, que eram uma forma de se ligar e cruzar os mares. Além disso, desenvolveram o vidro e também o alfabeto fonético, primeira forma de organização de leis e também de fonologia da antiguidade. Resumindo todo o conteúdo, os persas eram o povo do deserto que organizou e ampliou seu território a partir de guerras, tendo a religião zoroastrismo. Os hebreus eram povos voltados ao pastoreio, desenvolveram o monoteísmo e tem a figura Moisés com o Êxodo, e os fenícios com a atividade comercial e marinha. Segura. Basicamente foi esse conteúdo, persas, fenícios e hebreus. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar no Google Classroom conteúdos como slides, vídeos e outras informações sobre esse assunto. Forte abraço a todos e até mais. Tchau! GWA em ação.